uma questão de organização, algo que a cada pouco acaba sendo debatido na Câmara de Vereadores de Lajeado, por exemplo, comunidade reclama, cabos, muitos cabos nos nossos postes. E aí é cabo de energia, é cabo de internet, é cabo disso, é cabo daquilo. E a gente vai saber um pouco mais sobre dá para dizer um projeto, uma empresa que surgiu há pouco tempo, começou como startup, aí tem cerca de 1 ano e meio aqui em Lajeado, que é a Organiza Cabos, que trabalha justamente no que o nome já diz, na organização de cabos de provedores de internet em postes das cidades. Está aqui conosco o cofundador da Organiza Cabos, que também é CEO da FBNet, Júnior Bon. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É um enorme prazer estar aqui. Então, vamos começar do princípio, de onde surgiu essa ideia. É uma startup, né? É legal de a gente falar de uma startup que está buscando novos caminhos, está abrindo mercados e ir para uma área que é tão debatida, mas que muitas vezes a gente não vê solução. A gente vê aquele emaranhado de fios e a gente não sabe de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, como fazer para evoluir nesse quesito. Isso, então, a ideia surgiu em 2023. Eu e um amigo aqui de Lajeado, que também é provedor, por coincidência, né? A gente começou a discutir em cima disso, que isso é um problema, por incrível que possa parecer. Às vezes parece que para os provedores isso não é importante, que está tudo bom assim, mas não, é horrível para todos. É horrível para quem vê aquela situação no poste, é horrível para a concessionária, é horrível para os provedores, é um negócio que traz uma insegurança grande, né? Porque não é nenhuma nem duas vezes que você vê fio caído, cabo caído e daqui a pouco o motociclista que se acidenta. Então, em 2023, a gente começou a conversar e discutir ideias, e rabiscar e desenhar. E com certeza os primeiros protótipos que a gente fez na época foram bem diferentes do que a gente tem hoje, né? Então, lá no final de 2023, né, a gente conseguiu desenhar um modelo. Fabricamos ele em metal na época, né? Então fomos lá na minha casa, no meu pavilhão lá e final de semana fabricamos todas as peças, tudo de metal. E aí viemos aqui em Lajeado, na frente da minha empresa, instalar. Aí instalamos, começamos a instalar, bom, encontramos um monte de problemas, volta para a prancheta, vamos modificar, modificamos mais uma vez e instalamos. E aí instalamos no final de 2023, na frente da minha empresa aqui em Lajeado, a gente testou, organizou, legal, isso aqui funciona. Beleza, o que vamos fazer agora? Aí, no início de 2024, a gente fundou a startup, né? Então, a Organiza Cabos, que inclusive está incubada aqui no Lab lá, aqui de Lajeado, né? Está incubada ali nesse local. Então, a gente fundou a startup, solicitamos, então, o registro da patente do nosso produto, porque o nosso produto realmente é inovador. E aí, como todos sabem, veio a enchente, né? Enchente estragou muito aí na nossa região. Nós também, como empresa de provedor de acesso à internet, a gente ficou trabalhando muito tempo só arrumando coisa que a enchente estragou. E aí nós retomamos, de fato, em outubro de 2024 a mexer com isso. E aí em dezembro de 2024 a gente fez 2 POC, que são provas de conceito. Então, fazendo uma instalação, inclusive para quem é da região quiser olhar, está instalado na frente da igreja matriz lá de Venâncio Aires, no calçadão. Então tem todo o calçadão de Venâncio foi instalado o sistema. E fizemos outro também em Florianópolis, em parceria com a Pronet e a Celesc. Fizemos uma aplicação também de cerca de 200 metros lá em Florianópolis. Então hoje o nosso produto está provado que ele funciona. A nossa luta como uma startup é que de fato então ele seja usado para ajudar a resolver esse problema que a gente tem. Porque é feio, é perigoso, né? Tem que ter uma solução. Hoje a gente vê um monte de gente falando, olha, isso aqui tá feio, tá perigoso, mas pouca gente, de fato, propondo soluções, né? Eu tenho uma visão sobre isso de alguém que está na área há 20 anos, né? A minha empresa de telecom vai fazer 20 anos, há 20 anos que eu trabalho com telecom, há mais de 10 anos com fibra ótica, e a solução não vai ser colocar multas, essas coisas. Na minha visão, esse tipo de coisa não vai resolver, porque embate num problema que precisamos de uma solução que chegue lá e organize de fato, e depois se mantenha a organização. E nesse intuito, nosso produto é muito interessante. Bom, como o Ricardo falou antes, Júnior, em Lajeado especificamente, os vereadores já trouxeram esse assunto à tona, prefeitura, enfim, está de olho nisso.
já tem algumas conversas com o Lajado para execução deste serviço e conhecendo, obviamente, a cidade, por onde começar em Lajado? Pois então, em Lajeado a gente já vem conversando com a prefeitura já há cerca de, acho que uns 6 meses ou mais, né? Inclusive, para você ter uma ideia, eu já tenho um orçamento na mesa, já deixei em mãos com o Jair Valando, né? E de organizar toda a Júlio de Castilhos ali, começando lá embaixo na praça, onde é a prefeitura hoje, né? Toda aquela praça, toda a Júlio de Castilhos, até onde ela encontra ali a Pasqualini. Então a gente já tem um orçamento em cima nas mãos da prefeitura para fazer isso, né? Por enquanto ainda não andou, né? Órgão público às vezes demora um pouco até isso andar, mas sim, já estamos conversando com outros empresários, inclusive, porque em muitos locais, às vezes, até os empresários, eles estão dispostos, cara, eu quero uma solução, não aguento mais isso aqui na frente da minha empresa, então a gente está conversando também. Mas isso eu acho que no momento que a gente fizer os primeiros, né, eu acho que os demais também vão saber o caminho de como é que vai ser feito. Nesse sentido, a gente tem feito muitas reuniões em muitos municípios, para vocês terem ideia, assim, e a receptividade, assim, é fantástica. O prefeito, na hora que ele olha o nosso produto, que a gente mostra o antes e o depois, né, depois eu posso compartilhar com vocês um material. Na hora que a pessoa olha o antes e o depois, ela fala, eu quero isso aqui. Como é que faz para contratar? Né? Então esse é o interessante. Nosso produto é muito bom. Então a gente tem conversado em várias frentes, várias reuniões fantásticas. E a gente acredita que em breve ele vai ser instalado, aplicado de fato nos locais onde é muito feio mesmo, né? Aqui em Lajeado a gente tem N exemplos, né? Na frente aqui da rádio aqui, se a gente olhar, tá feio, né? Se você olhar, né? Então o produto é realmente muito bom. E a Câmara de Lajeado aprovou o projeto já para identificação de cabos de internet, TV e telefonia, né? Então essa é um primeiro passo, mas identificar é uma coisa, organizar é outra. A gente já debateu esse assunto aqui. Sobre Venâncio Júnior, qual o trecho ali? Falou na frente da igreja, né? Mas pega quantas quadras, quantos quarteirões? É todo ali na frente da igreja onde tem o calçadão ali. Não sei se você conhece Venâncio, Conheço. tem a praça ali, a prefeitura, né? Então começa ali na prefeitura e vai até o final da igreja. Foi feito todo o calçadão, que era um trecho que era feio, né? Você olhava para os lojistas, você não conseguia nem ver mais as placas das lojas direito, né? Então a gente até tem vídeos, tem material dali, fotos, inclusive, mostrando como é que era antes e como é que ficou depois, né? Então ficou muito legal hoje porque o nosso sistema, para você entender, a gente pega todo o cabeamento que tem, num total de até 50 cabos, sendo 20 cabos de backbone e até 30 cabos de atendimento a cliente, e compacta eles numa única estrutura como se fosse uma esteira suspensa. Então, em vez de você ter lá 1 metro e meio de cabo, de emaranhado de cabo, você tem uma única estrutura fixa aqui, seria isso aqui, né? Uma única estrutura fixa, assim, como se fosse uma esteira, onde todos os cabos ficam acomodados aqui dentro. Levanta um pouquinho mais para quem está na live para perceber. Isso, então aqui dentro, não sei se está pegando na imagem, tá pegando, aqui dentro ficam os cabos. Aqui a gente pode acomodar até 50 cabos, né? Sendo 50 cabos? 20 cabos de backbone mais 30 de atendimento. Então dá um total de até 50 cabos. Tá, vamos por partes. Vamos lá. Qual é o diâmetro dessa peça? É 10 por 10. 10 por 10, tá. Como é que é o nome do cabo? Backbone? Cabo de backbone. O que é exatamente? O cabo de backbone é aquele cabo de fibra ótica que ele é usado pela rede dos provedores. Ele é um cabo um pouco mais grosso e ele fica entre os postes que abre a rede. Depois você tem um cabo mais fininho, que é o cabo que ele é utilizado, que vai para a casa do assinante, da casa da empresa, ou vai para a empresa, né? Que ele é o cabo de atendimento que se chama. Então, aqui dentro desse espaço, a gente consegue acomodar 20 cabos de backbone, mais 30 cabos de atendimento, que totaliza 50 cabos dentro dessa estrutura. Então, na maioria dos lugares, uma única estrutura de esteira, como a nossa, já né, é o suficiente. Que o sistema, na realidade, se chama Sistema SOF, Sistema Suspenso de Organização de Fibras, porque ele não é nenhuma esteira, ele não é nenhuma calha, então não existe uma coisa hoje que você diz que meio que
e que para. Eu uso o termo esteira ou calha para a pessoa poder visualizar de mais ou menos como isso funciona. Mas ela não é nem calha, não é nem esteira, né? E aí esse sistema, uma vez instalado, né, você pode notar que aqui em cima nós temos um ângulo de 45 graus e temos uma abertura. Por que nós temos isso aqui? Porque o cabo do provedor, porque uma coisa que eu falei antes, não adianta a gente só organizar, a gente tem que manter a organização. Então não adianta nada nós fazer no poste, nada que as empresas de telecom, dos provedores, vão achar difícil. Porque se eles deixarem difícil, eles não vão mais fazer aquilo ali. Então o nosso sistema ele pensou nesse sentido que, então o cabo da empresa está aqui dentro, mas ele está solto, ele não está amarrado. Consegue retirar ele do... Exatamente, para eu retirar o cabo daqui de dentro, o que eu preciso? Rapaz, é só puxar o cabo para fora. Identifica ele e puxa. Puxa. Entendi. Ah, agora eu preciso instalar o meu cabo aqui dentro. Como é que eu faço? Cara, eu vou largar o cabo aqui dentro. Uma vez que eu larguei, por gravidade, ele vai ficar aqui dentro. A aleta impede que o vento empurre ele para fora, né? Porque ele vai ficar preso aqui nas aletas. Então, basta a empresa instalar o cabo aqui dentro novamente. Então, nós vamos conseguir, eu acredito firmemente nisso, que com um pouquinho de educação, a gente vai conseguir manter a organização. Então, uma vez organizado, a organização também vai permanecer, o que é muito legal, né? Eu só para dizer que está aqui conosco também o Everton Soares, né, que trabalha também junto à FBNet, já nos repassou aqui esse vídeo. Enquanto que o Júnior falava, já pedi pro Everton aqui para a gente mostrar um pouquinho, para quem está na live também, como era e como ficou lá em Venâncio Soares e até a instalação. O pessoal tá ali juntando aquele monte de cabo e chama bastante atenção de como é visualmente e como fica. Uma curiosidade, na hora de organizar tudo isso, Júnior, como é que faz para identificar o responsável por cada cabo? Tem essa colaboração? Isso, aí o método de instalação nós temos 2 métodos, tá? O primeiro método é o método que chega lá, organiza e nem olha para o que tem. Tá? Coloca dentro do suporte ali, pronto. Nem sei de quem é o cabo, porque pode acontecer, por exemplo, numa situação que o órgão público, né, a prefeitura, ou quer simplesmente organizar, não quer saber quem é que está ali. Então a gente simplesmente pode chegar lá e organizar tudo. Esse é um método de instalação. O segundo método, que é o que eu apoio, que eu acho que é o mais correto, que essa instalação desse sistema, ele pode ser feito em etapas. Então a primeira etapa é o seguinte, eu venho, fixo o suporte no poste, né? Estico as cordoalhas necessárias para sustentar o sistema, notifico todas as empresas ocupantes do poste, que aí o papel da concessionária, notificar todos os ocupantes do poste para que ele remova o seu suporte e instale o seu cabo dentro do suporte da Organiza Cabos. E aí, posteriormente, eu venho e eu instalo essa pecinha. Como você vê ali no vídeo, você pode ver que o pessoal está agrupando os cabos e juntando. Então, eu instalo isso posteriormente. E quem estiver abaixo, que não colocou o seu cabo dentro da estrutura, remove. Porque aí ou é um provedor clandestino, daqui a pouco é um cabo que não está sendo utilizado, que ninguém mais sabe do que é aquele cabo. Tá lá só para atrapalhar. Talvez é um cabo de operador abandonado, Tá, né? E tem alguns cabos que tem que ficar de fora? Energia, consegue colocar também? Não. Esse sistema, ele foi baseado... Só internet? Só internet. Ele não serve para organizar cabos metálicos. E o que sobra daí, além da energia? Que outros cabos nós temos ali? Isso. É basicamente energia e internet ou tem... Hoje a gente tem aqui em Lajeado, vamos pegar o exemplo de Lajeado, a gente tem 3 tipos de cabo no poste hoje em Lajeado. A gente tem os cabos de energia, que são sob a responsabilidade da concessionária, tudo certo. A gente tem os cabos... Daí seria, desculpe, mas seria quanto? É um cabo que teria que passar ou pode ser mais? Isso, vamos olhar a minha miniatura aqui, que não sei se ela está aparecendo Tá. agora na imagem, tá? Num poste, esse aqui vocês ilustram um poste, tá? Vamos voltar aqui para a imagem do estúdio também. A gente tá passando os vídeos, tá, mas vou tá aí. segurar Vamos assim, lá. ó. Esses cabos aqui em cima do poste... Mas vai descrevendo para quem tá só no rádio Isso. também. Então vamos lá, vamos descrevendo. Então os cabos bem de cima do poste, eles são os cabos normalmente, né? Os cabos de média tensão. Esses cabos pertencem à concessionária. Logo abaixo a gente tem geralmente 4 cabos, aqui na minha figura tem 3, mas normalmente são 4, que são os cabos de baixa tensão. O pessoal chama aí popularmente de BT, os cabos de baixa tensão. Esses são os cabos que atendem a nossa casa, com rede monofásica ou trifásica, né? Essa aqui vai ligada os cabos bem de cima vão ligados no transformador e os de baixo é a saída do transformador onde alimenta as nossas casas.
Logo abaixo, pela norma, a gente tem a iluminação pública, que tem um espaço determinado, inclusive com altura. Aqui já começa um problema, que eu vou salientar para vocês. A gente costuma dizer, isso é culpa dos provedores, da bagunça. Concordo, em parte. Às vezes o cabo da concessionária está fora de posição, às vezes a iluminação pública está fora de posição. Então você entende que para organizar, esses entes também têm que ser envolvidos, porque se a iluminária pública está fora de posição, não existe como o restante estar organizado. Mas seguindo aqui na analogia, logo abaixo da iluminária existe um espaço reservado no poste, que aqui na minha miniatura está em azul, que é um espaço de 50 centímetros reservado para ocupação de cabos de telecom. Isso é norma, isso é a ocupação do poste. Então, nós temos no poste os cabos elétricos, tá? Os cabos de telecom, que são os cabos de fibra ótica, e os mais antigos ainda vão ter aqueles cabos antigos de telefone, da Oi ou da NET, que são os cabos coaxiais, que são cabos elétricos. Pode colocar telecom, junto. que a gente não acomoda. Não. Perfeito. Por que a gente não acomoda esses cabos? Primeiramente, esses são cabos totalmente, na grande maioria já sem uso, mas eles ainda estão no poste. Inclusive, na grande maioria dos municípios, essas operadoras estão removendo esses cabos. Em Porto Alegre existe um TAC, um termo de ajuste de conduta, um acordo, que eles têm até o final do ano para remover de toda Porto Alegre esses cabos, porque eles não são mais usados. A fibra ótica substituiu esses cabos em tecnologia, né? Então a gente se propõe a organizar os cabos de fibra ótica. Então, nesses 50 centímetros aqui, que seria o espaço reservado, é comum a gente ter 1 metro de uso, 1,5 metro, o que acaba criando aquela coisa que a gente vê, aquele emaranhado de cabos, né? Mas pela norma não poderia ter tanta gente no poste ali. Então ali, se a gente for enumerar falhas, cara, a gente vai encontrar falhas de ambos os setores ali que deixou criar aquilo ali. Mas a gente não tá se baseando ou aqui para encontrar o que causou aquilo ali. O fato que ele está ali e ele não pode ser removido porque ele está sendo usado. Então nós precisamos organizar. E é nisso que a Organiza Cabo se propõe. Organizar. Já que eu tenho 1 metro de cabo aqui instalado no poste, eu preciso colocar uma estrutura mais eficiente que utiliza melhor esse espaço que eu tenho no poste. Júnior, para encaminharmos, Isso a aí. questão de valores, é possível falar quanto que custou, quanto que é o orçamento para fazer lajeado nesse trecho que você citou, quanto custou lá em Venâncio e tempo também para a realização do trabalho? Isso. O trabalho, ele é rápido, né? A gente tem conseguido aplicar com uma equipe assim, né? A gente tem conseguido aplicar cerca de 200 metros por dia, né? Que a gente fez nos primeiros testes. O valor, ele varia um pouco pela complexidade do local, né? Varia um pouco, mas aqui para você ter uma ideia, para fazer toda julho ali, em torno de uns 110 mil reais era o orçamento. Fazia toda foi quanto? Em Venâncio, a gente não cobrou da prefeitura nada, porque a gente fez uma parceria, porque fez um POC, né? Tá. Então, a Organiza Cabos doou o material e a mão de obra de instalação, a prefeitura entrou com o serviço de iluminação pública, que tirou todas as luminárias, colocou na posição correta, a Secretaria do Trânsito trancou uma via para a gente poder trabalhar tranquilo, a RGE esteve no local, inclusive, nos auxiliando também, né? Aqui mandar um abraço para o Cristiano, que colocou a equipe dele lá, se tinha fio elétrico errado, eles já organizaram. Então foi inclusive os provedores também foram todos notificados pela RGE a comparecer, então foi meio que uma força-tarefa de aplicação mesmo. Mas o orçamento aqui, um pouquinho mais que 100 mil reais para organizar toda julho, começando lá embaixo na praça, todas as travessias que tem que ser feitas também. Então é um valor bem barato que eu considero em relação, por exemplo, a você enterrar, por exemplo, que é muito mais caro. Aí seria o ideal, seria o sonho, mas aí é uma outra história. Eu acho que é a Bem mais solução caro. final, né? A solução final é enterrar. Mas eu acho que até a gente chegar no ponto de enterrar, a gente precisa de uma outra solução até lá. Né? Vai demorar um tempinho, especialmente aqui para nossa realidade. Júnior, muito obrigado aí pela tua presença, abraço pro Everton também, parabéns aí pela ideia, né? Vamos ver aí, quem sabe em breve falando de outros projetos, de outras cidades, além de Florianópolis e Venâncio Aires da Organiza Cabos. Júnior Bono, CEO da FBNet e cofundador da Organiza Cabos, esteve conosco.